Oi, gente! Boa tarde! Como vocês estão? Sejam bem-vindos à live do Belle Mamãe. Como a gente prometeu, a gente tá aqui, né? A gente tá junto pra gente falar de um tema muito legal. Eu já vou renomear aqui a minha live. Deixa eu já renomear aqui. A minha convidada já tá presente. Ai, gente, que saudade de fazer ao vivo com vocês. Essa vida materna, às vezes, né? Nos atropela com tantas coisas. Mas, bom, hoje a gente tá aqui para falar desse tema muito importante. A gente vai falar sobre a relação entre o câncer de mama e o processo da amamentação. E eu trouxe uma convidada muito legal, imersa no mundo da dança do ventre e também aqui do nosso tema. Então primeiro eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas você que tá chegando agora, já encaminha essa live para quem tá chegando. Oi, Adri, tudo bem? Encaminha essa live para alguma mulher que você acha que precisa falar sobre o assunto, né? Não precisa ser mãe, né? A gente precisa cuidar do nosso seio, do nosso corpinho desde sempre. E esse Outubro Rosa estamos aí para falar um pouco mais sobre isso. Então encaminha essa live para quem você acha que deve saber um pouco mais sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, já coloca aqui. Então eu já vou falar um pouquinho sobre a minha convidada para poder chamá-la aqui, que ela já está aqui comigo. Bom, hoje eu vou receber aqui com vocês a Daphne. A Daphne, ela é mãe da Heleninha, da Lelê. Ela é apaixonada por dança. E depois que a Helena chegou, ela ficou ainda mais apaixonada agora pela maternidade. Com o intuito de acolher as mães, fez a formação de consultoria em amamentação e o curso de formação de professora Belle Mamãe. Então, ela consegue unir duas das suas paixões e assim foi que surgiu o Marna, consultoria materna. Você conhece, gente? Inclusive tá aqui, ó. Já entra lá, tá bom? E com o intuito, criou o Marna com o intuito de fazer um auxílio para as mulheres, acolher e preparar as mães para esse momento incrível da maternidade. Tornar as coisas mais leves, né, gente? Então eu vou convidá-la aqui, a Daphne, pelo perfil do Marna. Vamos lá? Deixa eu chamá-la aqui. Que legal, sejam bem-vindos. A gente já vai chamando. Oi, Fê, tudo bem? Saudade de você. Olá! Oi, meu amor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Dá pra me ouvir bem? Tô te ouvindo. Dá para me ouvir bem também? Ah, sim. Ai, que legal. Gente, essa é a Daphne, a criadora do Marna, uma bailarina incrível, uma mãe maravilhosa, professora da Mamãe, consultora em amamentação. Já esteve aqui comigo em vários momentos, eu sempre puxo a Daphne para a gente conversar sobre amamentação, que é uma mulher incrível, recheada de conteúdo. Então, eu vou convidar todos vocês que estão aqui, convida alguma mulher que precisa saber dessa informação. Nessa setinha que está aqui, ó, do lado da Daphne, tem um aviãozinho aqui no cantinho, lá embaixo. Então, dá uma enviada dessa live para o pessoal. Enquanto isso, eu vou enviar aqui rapidinho, que é o tempo que o Insta vai dando aquela indexada no vídeo, para a gente começar a abordar o nosso assunto. Tudo bem com você e com a Lelê? Tudo bem, graças a Deus. Lele tá na escola, tá se divertindo agora, graças a Deus. Feliz aniversário essa semana, né? Foi domingo. 2 ou 3 aninhos? Dois. Ai, meu Deus. Tá enorme já, né? Nossa. Como o tempo passa rápido. Meu Deus. Passa muito rápido, muito. Então vamos lá, Daphne. Vamos. Ó, gente, eu abri uma caixinha de perguntas ontem. Eu fiz vários posts essa semana. E eu abri uma caixinha de perguntas lá aqui nos stories. E eu tô com elas aqui. Então, Daphne, a gente também fez um roteiro para a gente também poder se guiar, porque é muita coisa. Se deixar, a gente quer falar por 3 horas, né? A gente fez um roteiro e aí a gente vai seguindo o roteiro, que tem muito a ver também com as perguntas que chegaram, Tá bom. tá? Então, a gente pega o nosso roteiro e eu vou subindo as perguntas na tela, porque o pessoal vai se guiando. Tá bom. Acho que pode ser uma boa. Perfeito. Né? Então, a primeira pergunta é sobre a importância do autoexame.
né? Eu sei que a gente está falando sobre a amamentação e essa relação, mas antes da gente falar da relação das duas coisas, como a gente está no Outubro Rosa, né? Vamos falar sobre a importância da gente tocar o próprio seio. Na verdade, é um jeito de fazer uma detecção precoce, né? De alguns sintomas, algo que a gente já possa ver conforme vai passando as fases da nossa vida, né? Ela surgiu em 1950 nos Estados Unidos, né? Essa forma, porque eram vidas que acabavam indo embora sem, às vezes, um diagnóstico. Então, precisava ter algo mais fácil, porque nem todo mundo tem como, né, fazer todos os exames, se manter nessa rotina, né, que algumas pessoas não têm condições. Então, é uma maneira que se torna um pouco mais fácil, né? Então, é o ideal que seja após o período menstrual, né, quando já está menos inchado, e esses movimentos circulares, percebeu rugosidade, percebeu algum nódulo, alguma coisa, aí a gente pode ir atrás do médico, do mastologista, ou até iniciar com um ginecologista, né, e depois ser encaminhado. É interessante esse caminho que você deu, essas duas opções. Eu lembro que quando eu fiz por recomendação da minha ginecologista, em exames de rotina, né? Consultas de rotina com ela. Quando eu era bem jovem, acho que eu tinha 20, 21. E aí eu senti alguns, porque minha mama é cheia de cistos de água e alguns nódulos. E fiz biópsia na época, deu benigno, graças a Deus. Mas foi ali que eu já comecei a ter o sinal de alerta. Sim. Que eu tinha que acompanhar sempre agora. Então, a importância do toque é muito, né? Ó, não pode acomodar. É isso mesmo, Alessandra. Não dá para se acomodar. E aí, uma das perguntas que chegou na caixinha, Davi, é como que faz o autoexame, né? Tem vídeo aqui também no Instagram da mamãe. E a Daphne comentou agora mesmo, agora há pouco, de a gente apalpar a mama em movimentos circulares, né? Põe uma mão para trás, né? Você tem movimentos circulares e você vai topando e sentindo mesmo a mama, né? Sentindo. Chega mais até acima, né? Perto do pescoço, embaixo da axila. Isso que eu quero falar. Porque a gente às vezes se concentra só na mama em si. Deixa eu baixar um pouquinho a tela para ver se fica melhor. E topar na axila, né? Na próxima, como você falou aqui, clavícula. Eu lembro quando meu peito encogitou. Nossa, ele encogitou aqui, ó. Perto da clavícula. Que louco, imagina. Porque a gente então, fazer as glândulas, elas, né, às vezes, em algumas mulheres, chega até aqui em cima, né? Então, precisa que a gente tenha todo esse rastreio, né? Não seja só concentrado. Às vezes, até colocando as mãos para trás, assim, e olhar no espelho, ver qual é a diferença, se há muita diferença, se você percebe diferença entre as duas mamas. Interessante. Se tem alguma diferença de tamanho, de forma, de cor, né? Exatamente. De textura, pode ser um sinal de alerta. Né? Aí apertar, né, um pouquinho o mamilo para ver se não sai secreção nenhuma, né? Que pode ser um dos sinais. Pode ser um sinal. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Agora a gente vai falar sobre as duas coisas em separado primeiro, depois a gente fala da relação dos dois. Né? A gente falou sobre o autoexame, sobre essa importância. E aí a próxima é sobre a amamentação, né? Quais são os benefícios para a mãe e para o bebê. E só que a gente vai tentar falar de forma, como é que eu posso dizer, mais prática, né? Sem ser cobrar você, mulher que está assistindo, que você tenha, né, que fazer. Porque a gente já é mãe, a gente sabe que é doloroso. A gente sabe que algumas mulheres sentem mais dores do que outras. A gente vai falar de uma forma geral, pensando no plano geral, né, Daphne? Sim. Então, pensando no bebê, né? A amamentação, ela para o bebê, né, no leite, ele sai um hormônio que chama leptina. E ele ajuda na regulação metabólica, então, de energia.
Então, diminui a chance de sobrepeso, obesidade no bebê, e não só no bebê, até a fase adulta. Então, por isso que a gente incentiva, recomenda que a amamentação seja o mais prolongada possível. A gente sabe que muitas mães aí são autônomas, que não tem esse tempo para amamentar, mas só o fato de ordenhar e dar o seu próprio leite, fazer com que esse bebê tenha esse contato com o leite materno, né, o leite humano, ele já tem N vantagens aí, né? Uma delas é essa questão, porque toda a parte da transformação de alimento em energia, ela vai ser armazenada para o corpo do bebê. Então, esse hormôniozinho que eu falei, ele regula essa transformação. Por isso que tem menos chance de sobrepeso. Mas o bebê tá muito gordinho e ele só mama no peito, não tem problema. Isso não é uma obesidade por causa do leite materno. Leite materno não gera obesidade. A gente escuta muito isso, né, Daphne? A gente escuta muito isso. Muito. Tem que parar, tem que diminuir o peito porque ele tá muito gordinho. Mas, na verdade, não tem relação nenhuma. O leite materno tem exatamente tudo que... O nosso corpo é perfeito, né? Ele tem exatamente tudo que aquele bebê precisa. Ele sendo gordinho ou não, naquela fase de recém-nascido, de bebê até 3, 6 meses, depois a gente vai percebendo que esse bebê vai esticando, né? Ele já não vai ficar mais tão gordinho. Mas o leite materno tem exatamente tudo isso que o bebê precisa. E com relação à mãe, com relação à mãe, a gente tem esse fator de proteção, né, ao câncer de mama, porque na fase da amamentação, o estrogênio ele cai na mulher, né? E o estrogênio é um dos hormônios que geram esse tumor, esse câncer, né? Então, durante a amamentação, tanto que a maioria das mulheres não menstruam, né? Existem casos que pode menstruar, né? Não é um problema menstruar, mas o nível desse hormônio ele cai. Então, por isso que a gente ainda incentiva a amamentação para esse fator protetivo, né? Porque cai em torno de 4 a 6% a cada ano que a mãe amamenta. Então, é uma ajuda, né? Lógico que as questões genéticas a gente não tem como alterar, né? E como as células elas são renovadas durante a amamentação, se tiver alguma célula lesionada, ela vai embora, né? Então pode ser que você reduza essa chance de ter o câncer de mama. E essa é justamente a nossa próxima pergunta que tem aqui, né? Que se a amamentação favorece você não ter, se diminui as chances de você ter o câncer de mama, e foi o que a Daphne acabou de falar. Que além de todos os benefícios que a gente já sabe da amamentação, para a mamãe, para o bebê, né? É o leite que já vem na temperatura ideal para o neném. É o leite que é muito mais fácil de ser digerido pelo estômago, tanto quentinho do neném, né? Como ela bem falou, já vem com todos os nutrientes, né? Que o neném precisa. E para a mamãe, além disso tudo, ajuda o útero a voltar ao tamanho, né? A questão do peso, porque você tem um gasto de energia muito grande com essa secção, né? E além de todos esses benefícios, ainda ajuda, é como se fosse uma limpeza mesmo que esse leite faz, né? Quando vai passando pelos cachinhos de uva, né? Fala que são, né? Você parecem caixinhos. Sim, são mesmo. Eu até esqueci de pegar, depois eu pego. Eu tenho uma mama aqui de crochê e mostra os alvéolos bonitinhos, assim, é bem parecido. Você tem aí, Daphne, né? Pra mostrar pra gente? Ai, gente, que legal. Vocês estão assistindo, chama todo mundo aí. Que fantástico. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui, que a gente vai conversando sobre o assunto. Já chegamos no ponto auge da nossa conversa. Ó. Então, aqui é, né, a pele, a camadinha de gordura e a parte interna, os alvéolozinhos. Então, eles são, como se fossem uvinhas mesmo. Então, nessas coisinhas gordinhas é onde fica armazenado o nosso leite. Ele passa pelo ducto até o mamilo, né? Então, ele fica mais ou menos assim, um monte, né?
em torno da mama toda. E a mama fica bem cheia, pesada, enorme. Por Né? isso aí. Por causa disso. Quanto E aí mais a ele gente faz, tem, sabe? mais vai ficar cheinha. Mas vai ficar cheio. E aí é muito legal isso que você fala sobre reduzir essa chance de ter. E lembrar sempre, né, que não descarta a opção, infelizmente, não é um fator único Sim, que a gente observa, né, para que a gente possa, para que as mulheres passem por isso. exato. Mas, se você amamenta, além de todos esses benefícios que já tem para o neném, já tem Pra para mim, você, você ainda afasta a chance de ter o câncer de mama, que é um dos cânceres, assim, se não me engano, 25% dos sim. cânceres femininos. Tem um É estudo que das fala que mulheres. previne cerca de 20 mil mortes no Brasil. Olha isso. E isso associado a práticas Sim. saudáveis, a alimentação saudável, e autoconhecimento, Sim. toque, o autoexame, acompanhamento médico, você E tem tirar, a né, gente, esse né? tabu de se tocar, né? Isso que acho que ainda existe muito dentro da nossa sociedade, das pessoas terem essa vergonha, né? E aí vai deixando passar, às vezes surge e já está num estágio muito avançado, né? Então a gente precisa ter esse rastreio, esse cuidado, né? Não vai ser a amamentação que vai te livrar disso, mas você precisa se conhecer. Sim. Tudo junto vai reduzindo essa chance. E se caso aconteça de você fazer regularmente o autoexame, amamentou, você está em contato para saber precocemente, né, daquele começo. Então é muito importante traçar essa relação. Então, mulheres, toquem-se, toquem o seio, né? Amamentem. Se tiver dificuldade na amamentação, busque uma consultoria materna. Se não tiver condições, existem também os bancos de leite aí na sua cidade que podem te ajudar. Né? Existem também as consultoras voluntárias, rede de apoio. Busca conversar com outras mulheres que estão na mesma situação que você, porque a gente se reconhece. Porque a gente vê que a amamentação no Brasil, a porcentagem é muito baixa. Muitas vezes não chega a 60 dias de amamentação. Essa é a nossa média, mais ou menos. Entre 55 dias, 60 dias de amamentação. Sendo que o mundo ideal é que seja 6 meses de modo exclusivo. E ainda a gente tem esse tabu. Tem mães que amamentam 5 anos, legal. Só que tem mães que não têm a menor condição de se manter naquilo, né? Não é, mas amamentar é de graça. Não é bem assim, né? Tá ali, mas a gente sente dor, mas às vezes não tem rede de apoio, às vezes aquele bebê demanda. A volta ao trabalho. A volta ao trabalho é uma da... Você vê, a nossa licença maternidade, quando a empresa é cidadã... Não coincide com a amamentação exclusiva, né? Não coincide a data. A empresa que eu trabalhava eram 4 meses minha licença maternidade, que eu ia fazer nos outros 2. Então é muito complicado. Você junta férias para aumentar um mês. Não tem a empresa que te dá... e às vezes você não tem a empresa que também te dá um apoio. Ter uma sala para você fazer a ordenha durante o dia e coincidir com a creche onde você deixa o bebê, para que o bebê seja alimentado com leite materno. Tem creches que não aceitam manusear o leite, né? Às então, vezes não tudo é da isso... forma que você gostaria de dar. Então, você não quero dar na mamadeira. Não pode, aqui não pode ser, só pode ser na mamadeira. A gente não tem como fazer essa diferença. Então, é muito complicado. Ainda é um assunto que precisa ser abordado em vários setores da sociedade, porque não é só a mãe dar o peito, mas para ela dar o peito, ela precisa ter essas condições físicas, né? Ela precisa comer. A gente sabe que a situação do país nunca foi tão perfeita, mas não está boa, né? Não está boa mesmo. Então a gente sabe que tem pessoas em situação de fome, não tem como você alimentar. Como é que faz, né? Como que faz? Como que a gente faz para a prolactina agir? Não dá. Você precisa descansar. Para isso você precisa ter uma rede de apoio. E aí tem muitas mães que são solo e que precisam trabalhar. E aí tem a questão da creche, a questão às vezes, o mercado de trabalho. O lugar, você não tem um espaço para você fazer ordenha. Eu tenho vários casos das mamães do Bela Mamãe
que elas relatam que o bebê foi deixando de amamentar na volta do trabalho, porque ela não tinha nem condições na empresa, de tipo, ter que tirar no banheiro, sabe? Vai Pois fazer é, xixi e aproveita para tirar o leite. Então, o fator higiênico, né, pois que a gente é. já sabe. É a forma que eu Enfim, é trabalhava, uma rede eu trabalhava na de rua, como coisas. é que eu ia tirar? Eu ia tirar no carro? Ia deixar esse leite armazenado aonde? Porque vai saber que horas que eu vou chegar na minha casa? Então, tem algumas coisas que ainda, infelizmente, a gente não tem controle, né, com relação à amamentação, né? A gente precisa E a ainda... gente vê muito as mães mudarem de caminho mesmo. Sim, As que têm condições de mudar mesmo, né? De não quero mais trabalhar nesse formato, agora vou empreender, é, vou fazer curso também para ajudar outras mulheres, vou trabalhar em outra área, vou trabalhar meio período é, para que eu possa estar meio período. E lógico que a gente sabe que tem aquelas que não tem realmente como fazer. Não tem, não tem. né? Não tem opção de escolha. E aí, Mas é isso. a gente, é o que a gente fala, Pode falar. tenta fazer ao máximo, né? Eu vou chegar no meu limite, né? Meu No seu trabalho, eu possível. tenho que voltar daqui 4 meses. Faça o possível para chegar nesses 4 meses, que vai ser muito importante para você, para o bebê, né? A gente sabe que aquele comecinho é estressante, é difícil, não é intuitivo, né? Não nasci para amamentar. Nossa senhora, como é fácil, como é tranquilo, né? Não é bem assim, né? E muitas vezes as pessoas não procuram ajuda porque isso está tão enraizado que como se fosse natural. E aí, não, imagina, consultoria em amamentação, não tem necessidade nenhuma, vou gastar esse dinheiro para quê? Ô, Dato, sabe o que eu acho também, que junto com o que você está falando, é que a mídia transmite a amamentação como algo muito perfeito, é uma romantizada legal, Eu acho que assim. de É tudo, né? sempre Da uma mulher maternidade. sorrindo, a maternidade em si. É muito bonito, é muito perfeito, é Tá indolor, todo mundo né? A sorrindo, mulher não sente amamentando, nada, né? né? Então eu sinto que tem isso. É, E eu acho que a gente falta assim, para nós nos empoderarmos mais de conhecimento, de informação. informações, que às vezes são ocupadas, né? Acho que informação é a chave para muita coisa na nossa vida. A gente Muito, já tendo a informação, a gente consegue ter um poder de escolha melhor. sim. E aí eu acho que durante a gravidez, eu agora estou formando em doula também, né? Então Maravilhosa. a gente vem trabalhando muito no mindset, trabalhando muito a gravidez e a maternidade já começando na cabeça, antes de começar no fisiológico. Sim, Então, o quanto é importante a gente não se preocupar só com o parto, só com aquele evento que já é para ser lindo, maravilhoso momento da sua vida, porque você nasce como mãe naquele é, dia, né? Que a criança chega. Tipo, a Helena fez aniversário domingo, então foi aniversário seu e de seu esposo também. exatamente. Domingo? Foi Domingo. domingo, né? E aí vocês nasceram como pais. Sim, Então, essa mudança de chavinha, ela não pode ser esperada para acontecer, para você se naquele preocupar momento. também só com o momento do parto. A gente precisa se preparar, de se munir de informações para o pós-parto, para o puerpério, porque o que vem depois, amor, é uma montanha-russa. Nossa, E aqui estamos nós. Tem a Daphne como consultora em amamentação, tem o Belle Mamãe, tem as doulas, tem a assessoria de Baby Wear, tem uma tudo. gama de mulheres que trabalham para deixar esse momento da Mas maternidade, tranquilo. desde o momento que você decide engravidar, lá, mudando seu mindset, até o momento que o bebê chega na sua vida e continua, né? Porque ele chega e continua, ele vai Chegou e crescendo as agora fases. fica. Então, o quanto é importante a gente se preparar na gravidez para a amamentação. E Acho ter essa consciência que a amamentação previne, que né, a chance de você ter o câncer de mama. é, Que até uma das perguntas que apareceu aqui, Daphne, foi se era mito ou verdade. Tipo assim, é sobre mito ou isso. é verdade isso? Porque tem gente que fala, exemplo, eu vou dar um exemplo que eu até comento quando as pessoas falam isso. A minha avó materna, ela teve câncer de mama. Ela chegou a falecer depois, ela chegou a retirar um seio, com um só. Eu não me lembro se a causa da morte foi de câncer de mama, Câncer, porque tá. ela teve outras coisas depois. E aí ela faleceu disso. E eu, com 20 anos, eu já tinha os nódulos e cistos, eu já fazia biópsia. Nossa, Então, eu já tinha esse exemplo em casa, né? A minha mãe teve 4 filhos. Então, a gente já tinha esse exemplo de fazer o acompanhamento por conta da minha sim. avó.
Então, quando a Sofia nasceu, eu tive muito problema com a amamentação. Eu me cobrei demais, eu me muni pouco de informação e de assessoria que eu deveria ter feito, né? E aí hoje eu tento orientar as mulheres que chegam no Velho Mamãe para que tenham o máximo de informação que elas puderem, porque isso salva vidas, gente, salva puerpérios, salva a gente no pós-parto, Com certeza. né? Então, se você estiver assistindo agora, não pense como. Eu digo que é assim, sabe quando você se sente no gatilho? Tipo, a minha avó teve. Eu cheguei à amamentação, tive uma amamentação difícil, tive mastite com abscesso, eu passei 8 dias internada, Pois é. né, no pós-parto. Então você fica meio se sentindo que o alvo está chegando em Chegou, você. é. Então eu busquei de todas as formas amamentar a Sofia de todo jeito, amamentar de todo jeito, para que ela pudesse ser nutrida com todos esses benefícios que a gente já falou Sim. aqui, né? E que eu pudesse afastar cada vez Sim, mais a gente quando essa possibilidade. essa genética, né, que a gente já percebe, eu também tenho bastante na minha família, e então a gente fica um pouco mais preocupado, mas muita gente não percebe, não tenho caso na minha família, eu nunca vou ter. E você não sabe, não necessariamente é um fator genético, né? E sabendo que amamentar, você tem essa possibilidade, né, de diminuir em torno de 4, 6% a cada ano que você amamenta, já é. Falar, nossa, só isso? Meu, é muita coisa. A gente tá falando de 20 mil mortes no Brasil por ano, sabe? Então é muita coisa, faz muita diferença. Aí vamos para a próxima pergunta, Daphne. Se seria possível citar algumas pesquisas. A gente não vai adentrar em tanto detalhe de técnico, né? Porque aí deve ser mais leve. Aí também tinha pergunta aqui: tem algum artigo científico que ajuda a esclarecer essa relação? Ó, a gente tem algumas revisões sistemáticas, né? E são muito recentes, tá? O estudo da amamentação, no geral, é muito recente, né? A gente fala de amamentação há poucos anos, assim, dessa forma, né? Tão Real, massiva, assim, né? Que a gente tenta passar de uma forma muito recente, mas tem estudo de alguns médicos, amamentação na prevenção do câncer de mama, tem revisão de literatura, revisões sistemáticas que falam, que dão esses números que eu passei antes, né? Em torno de 4%. Então, até você é até aberto, né? Se você procura aí no Google falando sobre isso. Sim, se põe no Google, assim, câncer de mama e amamentação, põe PDF, download, PubMed, tá? Põe assim, universidade, tal, você vai encontrar. Já encontra essas revisões. Então, tem revisões muito recentes desse ano mesmo, de 2021, falando sobre esse processo ainda que é um estudo eterno, né? Até a gente chegar a algumas conclusões. Enquanto a gente não aumentar o índice de amamentação, né, acima desses 60 dias aí, é difícil também a gente fazer um estudo muito grande, né? Se você vai lá fora, já tem estudos muito maiores, porque tem alguns lugares que a amamentação é realmente falada, né? Mas aqui no Brasil ainda a gente tá caminhando. Tá um pouquinho a passos lentinhos, mas a gente precisa de pessoas que façam esse trabalho, né? Que é o que a gente luta aí, tanto com a consultoria quanto com Bela e Mamãe, que não deixa de ser, né? A gente tem esses momentos de conversa, de ajuda, e a gente precisa disso. Às vezes a mãe tá sozinha, ela precisa às vezes, de um ouvido. Tô passando por um momento muito difícil na amamentação, e se ela não tem com quem falar, ela vai deixando passar, né? Então, mas tem bastante estudo já de recente, de 2002 para frente, falando sobre essa relação. Se vocês quiserem um nome específico, gente, se vocês colocarem no Google mesmo, já aparece. Até eu faço até pesquisas que eu faço as artes do Bela e Mamãe, né? Sim. E aí eu coloquei exatamente assim, aí apareceu já esse do lado, PDF, download, porque alguém já pesquisou muito sobre isso. Então, entre aspas, o PDF, põe as palavras câncer de mama e amamentação entre aspas, que também dá para colocar. Tem um que fala. Tem uma aqui também. Tem um que é assim, amamentação na prevenção do câncer de mama, revisão de literatura. Foi publicado em janeiro desse ano.
Esse foi o mais Olha recente que que eu legal. vi. Tem E uma são aqui da médicos brasileiros, né? Arileide. Desculpa, pode falar. São de médicos brasileiros, médicos, né? Esse é o pessoal da área da saúde. Legal. Eu tenho uma aqui também da Arileide Souza, Amamentação como fator de proteção ao câncer de Isso. mama, uma revisão integrativa da literatura. Esse aqui que eu estou de 2015. E tem vários, e dentro do artigo, ela até cita que a incidência de câncer em mulheres que amamentaram por pelo menos 6 meses foi menor, 7% menor, e entre as mães que amamentaram de 6 a 12 meses foi 9% menor quando comparado a mães que nunca Nunca amamentaram. amamentaram. Então, a gente percebe que, gente, quase 10% É não muita é coisa. pouca coisa. É muita coisa. É muita É coisa. muita coisa. Ai, que legal, Daphne, nosso papo. Tá muito gostoso. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando, que a Manda. gente já está se endereçando para a última pergunta. Deixa eu ver aqui só na minha caixinha se tem a ver com a próxima, Daphne. Tá bom. Ou se a gente respondeu tudo. Não, todas que chegaram aqui. As outras são bem parecidas. As outras são bem parecidas do que a gente já respondeu. Tá. Eu acabei meio que juntando nessas daí que eu separei, Tá bom. tá? E a última que eu queria falar com você, e aí a gente deixa o tempo bastante aberto para falar, se você tiver tempo, sobre dicas, tanto do universo da amamentação, quanto do câncer de mama, do autoexame, da amamentação em si. Dica para essas mulheres que estão nos assistindo agora, que talvez não tenham uma rede de apoio. Inclusive, temos uma rede de apoio Bela e Mamãe, gente, se vocês quiserem entrar, temos um grupo no WhatsApp, que a gente lá conversa sobre tudo mesmo. Tudo, tudo, tudo. A gente só não manda corrente, bom dia, porque as mães não têm muito tempo para isso. É verdade. Mas de resto, a gente faz encontros mensais. Eu já estou planejando do próximo mês para fazer uma meditação com dança e escalda-pés. Então, a gente faz muitas atividades, é online, a gente se encontra online no momento. Então, dicas que a gente possa dar para essas mulheres que estão do outro lado, de uma forma geral e de uma forma integrada nos dois temas que a gente está falando hoje. O que você poderia falar para a gente? A gente já comentou um pouquinho, né, falando sobre a informação, né? O que a gente puder se munir de informação com relação à amamentação, com câncer de mama, né? Estar sempre atento nisso, manter a rotina, né? Às vezes a gente passa tudo muito corrido, a nossa rotina vai deixando passar. Quando você viu, você foi no médico faz 3 anos. E você não mantém isso. Não é o fato de ter alguém com casos na família, é a sua saúde. Então, a gente tem que manter essa rotina de cuidados conosco. É para nossa vida dos bebês futuros aí que estarão com a gente. E principalmente da amamentação, a gente ainda percebe que existem muitos tabus. Tem gente que acha que o puerpério é muito tranquilo e eu vou voltar a trabalhar daqui 2 meses. Quando eu ouço isso, eu falo, ai meu Deus, eu espero que dê tudo certo, porque eu com 2 meses da Helena, eu tava maluca. A Helena não dormia, a Helena só ficava no peito, então a gente se depara com aquela coisa que não é aquela coisa da novela, que o bebê dorme horas e você consegue fazer tudo, limpar a casa, tomar um banho, né? Então, a gente precisa procurar o mínimo da nossa rede de apoio. A gente entende alguns fatos, né? Ali estava aqui sozinha, né? Sem familiares, a gente precisa ter um apoio mínimo, né? Nem que seja do esposo, né? Eu tive 2 amigas maravilhosas que me ajudaram muito nesse período que foi muito complicado. E então a gente precisa ter não só a informação, mas... É as que iam na aula, Daphne? Não. Oi? É as que iam na aula com Sim, você? sim. Estou perguntando porque a Daphne ia com as amigas de apoio, gente. Olha que maravilhoso, que amiga assim. E é necessário, a gente só dá o valor quando passa por essas coisas, né? E precisa ter nem que seja a mãe, né? Tendo a mãe do lado. Eu preciso de uma marmitinha para eu comer o mais rápido possível. Sabe uma coisa que eu ouvi essa semana, Daphne? Pode ser uma dica legal também? Chá marmita.
Aí eu assisti a A marmita, gente fala isso aí o no pessoal curso fala de que consultoria. eu não tive. Essa eu não tive, essa eu não passei, essa eu não tive. As amigas se juntam É. e falam, vão na casa da mulher, né? Já 2 dias antes do parto, deixa a marmita pronta para 7 dias. Aí uma semana depois vai outra amiga, mais marmita pronta, cozinha para deixar por 7 dias. A gente E aí eu comenta falei, muito gente, chá isso. marmita. A gente comenta muito isso no É curso da muito consultoria de interessante isso. amamentação. Não dá presente, né? Não precisa, a gente vai dar um jeito. Fralda é sempre necessário, mas a marmita para mãe é muito mais. Né? As meninas iam para minha É, casa de domingo, sábado, elas faziam marmita para mim durante a semana também. Elas não só me davam a rede de apoio, como elas faziam comida para mim. Então, foi assim, olha que maravilha. E sensacional. uma coisa muito legal que eu posso dar de dica junto, eu tô amando que eu tô fazendo esse curso de doula, que vem um monte de dica junto. Que a gente não faz, às vezes, o plano de parto, com aquilo que a gente quer, o que a gente não quer, a gente registra para que a equipe médica faça. Então, ela sugeriu que a gente fizesse um plano de pós-parto. E aí, a doula, a consultora de amamentação, pode te ajudar nisso. Então, ter contatos no seu plano de pós-parto, né? Quem vai vir fazer meu chá de marmita essa semana? Quem vai vir Sim. me ajudar a fazer delegar funções para que você não se sobrecarregue. E é difícil, viu, Daphne, delegar A funções. mãe, no geral, Eu quer senti ficar, muito. né? Não quer se sentir sobrecarregada, mas quer estar atenta a tudo. Então, mas chega Ativa. uma hora que não dá conta. É a casa, é marido, é o bebê que demanda muito tempo, é fazer comida. Então, chega uma hora que esgota e aí você explode. Aí entra em muitos casos de depressão pós-parto, que não é um período muito fácil. Né? A gente está lidando aí com uma montanha russa de hormônio. Também na prolactina, interfere, Daphne. Sim, sim, O muito. fato de não estar Muito. cansada A na gente produção de fala na prolactina. amamentação, também existe o plano de amamentação, porque às vezes tem mulheres que têm o desejo de amamentar, mas é assim, eu não quero amamentar por 2 anos. Então a gente fala, faça uma meta. Você quer amamentar até quando? Você vai se programar para amamentar até quando? O que você vai fazer para essa amamentação dar certo? Então, esse tipo de coisa, a gente fala também de um plano de amamentação, de fazer isso de uma forma organizada, para que não seja assim, pá, vou amamentar. Então, a gente, às vezes, tem gente que não tem o desejo de amamentar e tudo bem, né? Ninguém tá falando que a gente precisa amamentar pro resto da vida. Eu tinha esse desejo de amamentar. Quando eu me vi no problema, que eu tenho redução de mama, então eu já sabia que isso ia ter algum empecilho. Não queria dar mamadeira, não queria dar chupeta, então eu fui entrando com essas coisas aí. Então eu botei, como você, fiz relactação, fui fazendo de tudo e ela mama até hoje. E se eu acho que se eu tirar o peito dela, ela pira, porque ela já olha pra minha cara e fala, mamãe, tetê. Então, pra mim é maravilhoso. Ela tem 2 anos e eu ainda tenho essa possibilidade de amamentá-la. Mas a gente tem que criar essa cultura da amamentação, dar oportunidade. Sentar num cantinho, a gente chama às vezes de cantinho da amamentação. Manter um cantinho, sei lá, às vezes nem todo mundo tem poltrona de amamentação, eu nunca tive. Eu tenho aquele espacinho, monta um espacinho gostoso, bota lá uma garrafinha de água, coloca uma bolsinha de água quente nas costas, porque quanto mais a gente fica tensa, mais difícil é para produzir leite também. Então, todas essas coisas. Quanto mais eu me estresso, mais difícil é para eu produzir o meu leite. Então, tem que tornar leve, tem que ser mais tranquilo, né? Não só o bebê, eu boto uma almofada de amamentação para eu ficar com a postura mais certinha, se eu tiver a possibilidade. Se não, bota um travesseiro por baixo para que você não fique puxando, né, com o braço, porque quanto mais você sobe, mais você tensiona, né? Então, todas essas dicas de se tranquilizar, às vezes até naquele momento de dor, principalmente do início, a gente tem que tentar fazer, né? Aí todas as dicas de pega e posicionamento para que você não sinta dor e aí você fica mais tranquila. Mas tem gente que faz fissura, tem mastite, como você mesmo teve. Então é um ponto muito delicado, precisa estar acompanhada.
Eu acho que essa palavra que você termina de acompanhamento, que vem junto, vem uma pessoa que vem com informação, que você vai ser nutrida de informação, que você vai ser acolhida, né? E esse acompanhamento também em casa, de ter ou a família, ou amigos, ou rede, Seja independente qual de quem for. faça parte dessa rede, mas que seja de fato uma rede que vai te apoiar para coisas que a gente acha que são óbvias e simples e Sim, que às vezes é difícil fazer. Como sim. prender um cabelo, tomar um banho, escovar o dente, comer, né, tomar água. Às vezes você começa a amamentar no canto, ops, não tenho Não água, não tenho tenho água e quem pegue, você ela não vai. consegue sair. Exato. Então, acho que essa última palavra que você termina de acompanhamento vem em tudo, né? No Tudo. acolhimento, nas Até. informações, com A pessoas gente que possam faz te até ajudar. roda de gestantes, né? Nesse período, principalmente de final de gestação, para passar todas as dicas, para ter essa parte de ouvir, às vezes no final da gestação tem o cansaço, né? A gente já tá no momento que fala, pelo amor de Deus, a criança precisa sair daqui. Tem crianças que demoram 42 semanas para sair, né? Tem crianças que nascem mais cedo. A Helena nasceu com 38, então a gente já tá naquele processo, você tá inchada, você tá cansada, às vezes você só precisa ter o apoio de outras mães, né? Aí a gente, na consultoria, a gente faz roda de gestante para ouvir, para dar dica, né? E ter esse saber que tem alguém ali que você pode contar. Legal. Gente, para quem não sabe, o Insta da consultoria da DAF é esse que está aqui em cima, aqui, ó. Você clicar nessa setinha aqui embaixo. Acho que tá, tô apontando certo, acho que tô, né? Acho que tá certo. Que tem, você clica, tem Marna, e aí você consegue ver com a Daphne se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais, como que funciona a consultoria, se você quiser indicar para alguma mamãe, se você quiser presentear uma gestante. Sim. Não deixa para presentear depois, não, você pode presentear antes, que ela já faz assim, né, Daphne, um Ou acompanhamento melhor prévio. ainda. Mas se ela se já nasceu, não tem problema também. Também não. É quanto antes, melhor. Mas se já nasceu, chama do mesmo jeito. E às vezes acontece Né? de ter Então, problema lá na frente. Nem nunca teve problema na alimentação. Chega o bebê com 6 meses, vai começando a encontrar algumas dificuldades. A gente também tem essa possibilidade de auxiliar no pós. Tem gente que nunca teve mastite e vai ter mastite lá na frente. Nem sabe o que é mastite, porque não teve naquele começo. Falar, não é possível que é isso. E a gente vai auxiliando até o fim da amamentação. A gente pede para que seja um pré-natal, né? A gente chama de consulta pré-natal na amamentação também, para que não chegue em alguns casos extremos. Mas, estando já com o bebê no colo, a gente consegue ajudar também. a ideia é acolher, né, Daf? Em Nossa, qualquer muito. uma das fases. Muito, né? Daf, eu acho que no nosso roteiro, eu tô de cabeça baixa porque eu tô olhando o nosso Não roteiro. tem problema. Eu acho que o nosso roteiro a gente conseguiu cumprir muito. As perguntas que estavam aqui, a gente recebeu muitas, mas umas 4, 5, tudo bem Parecida. parecida. Então eu separei as que estavam dentro do nosso roteiro e parecidas eu juntei. Peguei a que estava mais completinha perguntando para ficar mais fácil. Eu quero te agradecer muito por essa parceria que você tem comigo, com o Velho Mamãe. Né? Sucesso no Mar e na consultoria. Que seja um lugar de muito apoio para você e para outras mulheres, que eu sei que já está acontecendo, que é lindo o trabalho que você faz, e que a gente possa se encontrar mais vezes aqui para falar sobre isso e sobre outros assuntos, sobre a dança, sobre o universo materno, para a gente levar cada vez mais apoio e acolhimento para as mulheres aí que estão seguindo a gente, né? Com certeza. Falo que são as duas paixões aí, a maternidade, o Bela e Mamãe. A dança sempre esteve presente, né, na minha vida, desde os 3 anos de idade. Na verdade, desde a barriga da minha mãe, né, que minha mãe dava aula comigo na barriga. Então, é tipo a Helena, é né? uma vida. A Helena também. A Helena, ela olha e fala assim, tô fazendo balé. Ela já entende, né, algumas coisas. Então, poder juntar esses 2 mundos aí, para mim é incrível. Poder fazer com que as mães sintam essa maternidade mais leve, que não precisa ser. Porque às vezes a gente romantiza tanto, e quando chega na hora, se frustra porque não imaginava que fosse passar por aquilo, não imaginava que fosse ser tão complicado.
E o que a gente mais precisa é ter esses apoios. E o Belle Mamãe e a consultoria são apoios. São lugares de aconchego, acolhimento, né? Então, para mim, é incrível participar desses dois mundos. Ai, que delícia, Daf. Foi muito produtivo. Eu quero te agradecer muito, porque eu sei que o tempo da gente, tempo de mãe, é um tempo precioso. Eu digo que é um tempo bem precioso. Quando uma mãe aceita um convite para uma live, eu já fico, meu Deus, que honra. Ah, é Porque uma eu sei que não é delícia. fácil. Mas a gente sempre dá um jeito. A gente sempre se ajuda. Daf, um cheiro. Dá um beijão na Helena. Tô morrendo de saudade. Nem sei se ela vai lembrar de mim mais. Ah, Talvez lembre da minha avó. a gente precisa arranjar um jeito dessas bebês se verem. A gente precisa, pra gente se encontrar. Vamos esperar essa pandemia, né? Mas Doida aí, a gente poder se encontrar. isso, pode Tá deixar. bom? Um Obrigada, beijo, minha Li. avó. Um cheiro. Gente, todo mundo que Obrigada. estava aqui, quem mandou as perguntas na caixinha, né? Obrigada a todo mundo que participou. A live vai ficar salva aqui no perfil. Cheiro, gente. Beijo, Davi. Beijo, Tchau. tchau.